de 2026. Fala para si Ruth e Francisco e junto iremos até bem perto das 18 horas. Nesta 73ª edição, teremos como tema construção de esquadra versus angariação de fundos no Kikolo. A participação cidadã é fundamental para que os cidadãos influenciem, pressionem o governo a tomar decisões sobre as suas demandas. Quando quem governa não toma decisões ou demora a as efetivar, os cidadãos arranjam formas de minimizar o problema usando os meios que estiverem ao seu alcance. A título de exemplo, é o tema que abordaremos hoje. Construção de esquadras no Kikolo versus angariação de fundos. E para melhor compreendermos este projeto, esta iniciativa, contaremos com João Bumba, munícipe do Kikolo, e Gilson Saluce, ele que é formador do projeto Promovendo o Engajamento Cívico para Jovens. E sem mais demora, vamos chamar a nossa saudação musical. E a saudação musical eleita para hoje tem como título Puro do Gueto, de Boiji. A vossa apreciação. Tá sair? Tá? Yeah, mexe. Yeah. O telefone da gente tá ligado, dá uma dice. Essa música. Não, tá bem pegado. Vivo neste gueto que para muitos não é perto. E aqui a minha vida não é tipo aquela que sonhava quando eu gueto. Conheço todos os guetos, sou puro do gueto. Tenho orgulho em dizer que sou puro do gueto. Eu sou da gamela, puro da favela. Estou firme no meu gueto, tipo o aro da janela. Ninguém me tira do meu gueto, não. O meu gueto é a minha fonte de inspiração. Por ele tenho respeito, me tornou um tupé. Umas horas na cidade, mas depois I'm back. Uns têm casa própria, outros vivem carro a pé. Sou puro do gueto, conheço todos os guetos. Sou puro do gueto, tenho orgulho em dizer que sou puro do gueto. Com chuva ou sem chuva, sou puro do gueto. Tem carro a pé, sou puro do gueto. Conheço todos os guetos, sou puro do gueto. Tenho orgulho em dizer que sou puro do gueto. Gangsta, PA, eu sou puro do gueto. Lil Black, Wita, MG, puro do gueto. CPK2, é os tamas, puro do gueto. Tipo NMC, capa, puro do Foi então a nossa saudação musical com Boiji. Publica em algumas comunidades. Ok, obrigada pelo seu comentário, Gilson Saluce. Que comentário se pode fazer acerca da música que acabamos de ouvir? É uma música que de forma muito clara e objetiva faz uma certa descrição daquilo que é a realidade social e muitas vezes política das várias comunidades que compõem efetivamente o nosso país. É uma crítica à disfuncionalidade muitas vezes das instituições que receberam dos cidadãos o poder, a capacidade, a autoridade para agir em nome desta população, em nome de todos os munícipes, no sentido de representá-los da melhor forma e, mais do que isso, tornar possível todo um conjunto de serviços, programas que, em última instância, tenha, claro, fim no bem-estar dos próprios cidadãos e, mais do que isso, é uma crítica, não é? A ausência do Estado em certos setores fala claramente da
permanência da criminalidade, mas ainda assim mantendo a fé dos cidadãos, no sentido que é preciso reconstruir-se, claro, é um propósito ao nível das comunidades, porque ainda que exista uma espécie de assimetria social, ainda que o fosso continua a agravar-se relativamente aos bairros, às periferias e às cidades, às zonas urbanas, ainda assim é preciso engajar-se, ainda assim é preciso acreditar que com uma outra ação é possível chamar a atenção, é possível apelar às instâncias para efetivamente concretizarem os objetivos essenciais para os quais o Estado foi criado, que tem em vista efetivamente a consagração dos fins nobres do Estado. Ok, muito bem. Obrigado pela sua deixa. Muito bem, já adentrando para o nosso tema, antes de ir propriamente daquilo que chama a atenção no nosso programa, o tema, gostaríamos aqui de perceber... Pronto, a gente já vivenciou cenas muito tristes, mas de lá para cá algum esforço tem sido feito para então acudir a alguns males que têm vindo a passar naquela comunidade. E pronto, é a razão na qual também nos trouxe aqui, aproveitar também o vosso microfone para lançar uma mensagem à comunidade e não só. Ok, vamos chegar aqui no momento fundamental de chamar aqui o apelo para a comunidade. Concretamente no bairro... Segurança pública, há exatamente uma insegurança, não é? É preocupante porque às vezes somos confrontados de ações, quer formativas, mobilização cidadã, que visa efetivamente instruir, preparar, informar os vários munícipes, quer de Cacoaco, do Kazenga e de Viana, no sentido de compreenderem que a participação política é um dever. Mais do que um direito, é um dever cidadão. E, claro, todos devem compreender que, na condição de pertencentes a uma cidade com a qual estão ligadas, devem efetivamente interiorizar a ideia segundo a qual têm responsabilidades acrescidas sobre o desenvolvimento, sobre o empreender de várias ações que visam realizar as pessoas destas comunidades. Com isso, quero dizer que, com o projeto que o Mudar Viana tem estado a levar a cabo, foi possível, efetivamente, trocar ideias, partilhar ideias com os munícipes de Cacoago, de Viana e do Kazenga, e, claro, houve uma participação bastante significativa, houve uma, como é que eu poderia dizer, houve, no entanto, o preencher de vazios, melhor, que absoluto no que a realização das pessoas diz respeito. E com as formações, claro, foi possível perceber que as pessoas entenderam o mínimo sobre cidadania, as pessoas conseguiram perceber que é importante, claro, exigir que o Estado, as instituições, dentro das suas responsabilidades, executem um conjunto de ações ou programas, discutirmos os vários problemas, as várias situações que inquinam, infelizmente, o dia a dia e a vida dos cidadãos. Foi possível perceber não só a entrega, e mais do que isso, é possível hoje perceber o nível de mobilização, o nível de participação e o otimismo que reina no seio destas pessoas relativamente a um conjunto de situações, claro, que devem dar cobro, que devem apelar às instituições, que devem mobilizarem-se entre os seus, no sentido, claro, de realizar e de concretizar um conjunto de programas que, em última instância, vai impactar a vida dos próprios munícipes. Hoje, a consciência de participação nesses locais é mais alta, sem sombra de dúvidas, e mais do que isso, claro, as expectativas são altas em relação aos vários programas que têm sido desenvolvidos nestes 3 municípios. Ok, muito obrigada, formador Gilson Santos.
Muito bem, João Bumba, depois dessa formação que tiveram com a Associação Mudar Viana, quais são os passos que foram dados para a resolução do problema que vocês identificaram? Exatamente. O formador Gilson Salucci fez muito bem, não é? Fez bem aquele encontro e também a mesma formação. Foi muito bom. Nós, naquele encontro, naquela formação, tivemos exatamente vários assuntos na agenda, mas unanimemente chegamos a uma conclusão que, pronto, há um dos pontos que vai ser prioridade. Nesse caso, achamos por bem ser prioridade o caso da insegurança da comunidade. Ok. Uma vez que definiram que o problema prioritário a ser atacado é a questão da segurança, então que passo é que deram no sentido de resolver ou reduzir este problema? Olha, após a formação, nós ainda voltamos a comunicar à comunidade um encontro, tivemos este encontro, e neste encontro ficou acordado que poderíamos exatamente dirigir uma documentação para o Ministério do Interior através do Comando Municipal de Cacoabo, e assim o fizemos, mandamos o documento para lá e, graças a Deus, após de 48 horas fomos notificados que o documento chegou à Excelência Comandante Municipal Dr. Pombal, que solicitávamos uma audiência. Ele marcou o dia da audiência e pronto, nós fomos para lá, ele delegou alguém, no caso o comandante regional, o doutor a Excelência Salomão Corrier, para então termos esse encontro e depois reportar também para o comandante municipal. Assim aconteceu, graças a Deus, e os munícipes pegaram a mensagem e estamos a trabalhar no sentido para que então aquilo que nós levamos na agenda, os encontros, possa ser uma efetividade para então colocarmos uma estrutura policial naquela comunidade mais próxima para acolher algumas situações de insegurança na nossa mesma comunidade. Ok. Eu gostaria aqui que avançasse em pormenor o assunto com vista à resolução do problema que tiveram durante o encontro com os responsáveis da polícia do município. Ora bem, pronto, após o encontro com o comandante regional, ouviu o clamor da população e questionou o que é que queriam em concreto. A comunidade respondeu que queriam uma estrutura policial naquela mesma comunidade. E pronto, pontualizamos uma situação de que dentro do Ministério do Interior há muitas preocupações e dentro das mesmas preocupações tem prioridades. E nós queríamos uma prioridade na nossa comunidade, que é o posto policial. Então, ele não garantiu que poderiam fazer através das estruturas do Ministério do Interior a nível municipal, mas se que tivessem forças suficientes e fazerem uma angariação, um projeto de angariar fundos e procurarem uma estrutura abandonada e prontos para servir como um futuro posto policial, aí sim, aí terão exatamente o posto policial que vocês necessitam e que vai ser a médio prazo, não será a longo prazo se esperarem de nós. Assim a comunidade moveu-se para assim o fazer. Há um morador que doou uma residência, não é? Uma residência que precisa de certa requalificação na mesma estrutura. Esta requalificação precisa de tudo quase um pouco, tal como cimento, blocos, tinta, condutores elétricos, portas, etc, etc. Então estamos no sentido de aproveitar mesmo o microfone e dizer que pronto, a agenda está lançada, o desafio está ali, ele é nosso desafio, e pedimos apoio mesmo também de outras pessoas, não é? Anonimamente, que podem nos ajudar no sentido de termos vamos chegar no momento projetos. de deixar os apelos
Ok, então esta é a necessidade que faz com que vocês abracem uma campanha de angariação de fundos. Exatamente. Porque o Ministério do Interior disse que não pode dar uma resposta num período em que vocês desejam. Exatamente. Ok. Gilson Salucci, gostaria de ouvir aqui o seu comentário enquanto não sou formador, mas também formado na área de ciência política. Como é que podemos aqui caracterizar e entender essa questão de quando o Estado não consegue responder aos fins pelos quais ele existe, garantir o bem-estar e a segurança? Como é que podemos classificar ou analisar esse fato? Bom, é importante dizer que em estados com normalidade constitucional e que a caracterização dos mesmos é especificamente democrático e de direito, efetivamente que há uma consciência efetiva daqueles que se oferecem ao poder para o exercer, no sentido de resolverem mais do que nunca um conjunto de problemas, mas de facto de agirem em prol daquilo que interessa e satisfaz as necessidades dos cidadãos. Por isso é que a própria Constituição da República ela é peremptória e diz-lo mesmo, claro, no seu artigo 21º, em epígrafe, tarefas fundamentais do Estado, que promover o bem-estar, garantir a segurança e a justiça entre os cidadãos ou os sujeitos do Estado é uma responsabilidade em primeira instância do Estado. Significa dizer que o Estado tem sobre os cidadãos, aqui na lógica de que o Estado não são todos os cidadãos, mas aquele grupo pequeno que ao nível da sociedade detém o poder político, tem a responsabilidade, tem o compromisso por via do contrato social e da lógica da representação política de agir em nome dos cidadãos, em representação dos cidadãos. Isso significa dizer que em vez de serem os cidadãos por si mesmos, e claro, com a força das suas próprias mãos e não só, resolverem e darem soluções aos seus variadíssimos problemas, é o Estado, enquanto estrutura pequena, detentor do poder político, aquele que tem sobre si a responsabilidade de conduzir não só os destinos de todos, mas de executar um conjunto de ações que vão se transformar em políticas públicas que visam a distribuição e redistribuição, portanto, dos recursos do Estado. Isso vai, claro, refletir-se, ou seja, vai expressar-se na existência de escolas, na existência de hospitais, na existência de estradas, na existência, portanto, de programas de distribuição da água, da eletricidade e, claramente, na existência não só de recursos humanos, para olhar aqui para efetivos, e também de esquadras policiais para dar solução ao problema ligado à segurança do Estado. Agora, o Estado furtando-se da sua responsabilidade, efetivamente, que os cidadãos podem, de forma organizada, responsabilizar o Estado. Mas é claro que isso é um pouco utópico para realidades em que há uma certa disfuncionalidade da democracia enquanto regime adotado por um grupo de pessoas que depois, claro, vai se tipificar ao nível da Constituição da República. Neste sentido, os cidadãos têm duas coisas a fazerem. Uma é organizarem-se e participarem ativamente daquilo que diz respeito à res publici, ou seja, chamarem a atenção do Estado por via de várias ações, campanhas, mobilizações e muitas vezes marcha, manifestação ou outras, de apelar ao Estado no sentido de cumprir cabalmente com as suas responsabilidades. Agora, é claro que há problemas que não podem esperar por respostas que infelizmente duram vários anos. Daí é que, muitas vezes, ao nível da política e, claro, da harmonia social, apela-se aos cidadãos no vazio do Estado, na ausência do Estado, de os cidadãos organizarem-se e verem mecanismos
possíveis para dar cobro a pequenos problemas que tenham impacto muito forte na segurança, no bem-estar das próprias comunidades. Ou seja, é o cidadão ou são os cidadãos a agirem em nome do Estado, ou seja, a ocuparem aqui funções que não são suas, porque quem devia fazê-lo não está a fazer. Ok. E claro, o bem-estar não pode esperar, a segurança não pode esperar. Há questões que são prementes e merecem respostas imediatas. E claro, o programa Engajamento Cívico, e não só promovendo, portanto, a participação, a mobilização dos cidadãos ao nível dos municípios, a que já fiz referência, tem claramente em vista o objetivo de estimular a participação pública, de levar os cidadãos a compreenderem que não podem só esperar do Estado, mas que devem ir ao encontro do Estado para se resolverem determinados problemas, no sentido de exigir, e sempre que possível poderem participar, claro que participem no sentido de minimizar os efeitos da ausência do Estado nas várias comunidades. Ok, muito obrigada, Gilson Saluce. Já estamos a meia hora do programa e é o momento de chamar os nossos ouvintes, mas antes de chamar os nossos ouvintes, vamos aqui a tentar perceber do João Bumba como é que a comunidade reagiu a esta necessidade de angariação de fundos. Bom, a comunidade reagiu bem, positivamente, mas uma outra pessoa foram fazendo a sua parte, lhe dando os mesmos bens para então ter efetivo o mesmo posto policial, e os outros nem por isso. Ainda continuamos aquela ação de bate-porta e estamos assim. Alguns vão sendo um pouco céticos com a situação, indeciso, vai acontecer, não vai acontecer, vai ser verdade, não é verdade, mas nós estamos aqui para dizer que pronto, vai ser efetivo e que fiquem descansados que vai acontecer, vamos ter nosso posto policial, não vamos desistir e que cada um possa fazer a sua parte para então termos aquilo que é o bem comum e coletivo. Ok, e para essa campanha de angariação de fundos, quais são os parceiros que vocês têm? Bom, nós a princípio fizemos alguns inscritos em algumas instituições religiosas, fazem parte do bairro Três Mirondeiros, tal qual também alguns partidos, alguns comitês de partidos políticos também que estão naquela circunscrição e estabelecimentos comerciais. Fizemos esta entrega de alguns documentos, de pedidos de apoio e estamos assim aguardando que eles nos notifiquem para então nos dizer alguma coisa, se prontos conseguiram concluir aquilo que nós estampamos aí no documento, que é o peditório. Ok, muito bem. E quanto à administração, a relação com a administração em relação à construção dessa esquadra é boa, só que não podem ajudar com meios. Ou da administração manifestou também essa vontade de ajudar com meios para a reabilitação do espaço cedido para a esquadra? Não, neste exercício ainda não tivemos contato com a administração porque exigiram alguma papeladas, muito, pronto, aquele processo está a ser muito burocrático, mas nós ainda, por exemplo, nós ainda estamos com esta instituição e não com a administração municipal. Ok, muito bem. Quanto a de que forma os cidadãos podem participar desta campanha? Pronto, os cidadãos devem participar nessa campanha. Temos aí algum número de contas bancárias, se assim fizerem de forma a darem valores para a compra de mesmos materiais. Temos um número de IBAN para então distribuirmos no ar, distribuindo no ar para então os cidadãos poderem participar e fazerem os seus papéis. Ok, muito bem, já estamos acima do tempo para chamar os nossos ouvintes. Vamos então chamar os nossos ouvintes para a conversa. Caro ouvinte, pode ligar para nós usando o 922 76 97 17. 922 76 97 17.
ligue para nós. Hoje estamos aqui a falar sobre a campanha de a construção da esquadra versus a angariação de fundos no distrito de Kikolo. O contato é o 922 76 9717. E temos falha de contato e temos novamente um ouvinte em linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, meu caríssimo jornalista. Apesar de também os convidados ficarem poucos, irmão Orlando, sim, quando aqui da Praça do Madeira. Ok, irmão Orlando, hoje estamos aqui a falar sobre a construção da esquadra no distrito do Kikolo versus a angariação de fundos. Os cidadãos do distrito do Kikolo decidiram unir-se angariando fundos para a construção da esquadra. Que opinião tem, que pergunta tem para os nossos convidados em estúdio? Bom, primeiro, eu agradeço sobre essa análise que estão a fazer. A construção da esquadra é para a segurança pública, porque não devemos na rua o que se passa ali naquela área do Kikolo. O que me presta atenção, a própria polícia que vai assumir a segurança pública lá do Kikolo, alguns polícias também não são bons, não vão para a segurança pública. Porque eu sei que aqui na Madeira, minha caríssima jornalista, nós temos polícia aqui. Temos uma paragem, essa paragem da Madeira não é paragem. São cada pessoas, e maioria que ocuparam pela venda ambulante. A polícia tornou como aproveitamento de vir surtir o dinheiro nas mamães que vendem ali. Desculpa, caro ouvinte, desculpa interrompê-lo, mas aqui nós queremos nos focar em torno da campanha. Essa atitude que os munícipes munícipes de Cacoaco, concretamente os moradores do distrito do Kikolo, tomaram em boa, faz sentido? Bom, a primeira ideia é boa, mas comigo mais não posso sentir. Não posso sentir porque os convidados estão lá no estudo. Mas na realidade é que nós temos polícia educados que vêm atrás da proteção da vida do cidadão. Ou temos aquelas polícias que vêm depois, fica contra a lei do cidadão. Ok, Nós temos pessoas que são mais viciadas mais. Nós temos que ver a modelo da educação da polícia pela prevenção da cidadão. Ok, muito bem, obrigado pela sua participação. Ok, muito obrigado pela sua participação. Caro ouvinte, ligue para nós usando o 922 76 7697 17. E temos mais um ouvinte em linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. E perdemos o ouvinte. E vamos atender novamente um ouvinte. Estamos com problemas de rede. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, boa tarde. Alô, sim, boa tarde. Sim, caro ouvinte, fala-nos de onde? Eu falo a partir da Funda Quilunda. Ok. Hoje estamos aqui a falar sobre construção da esquadra no distrito do Kikolo versus angariação de fundos. Os cidadãos do distrito do Kikolo sentiram a necessidade de angariar fundos para a construção de uma esquadra. Que opinião tem, que pergunta tem para os convidados em estúdio? A ideia é muito boa. A ideia é muito bom mesmo, mas lamentamos um pouco um país como este, o nosso país, com tantos meios, com tantos recursos que nós temos, que a população que vai chegar no ponto de construir uma esquadra, isso é lamentável. Tantos dinheiro que desaparece por ali, mas depois chegamos no ponto que o Ministério do Código não tem meio para construir uma esquadra, mas lamentamos tanto.
lamentamos tanto. Eu não posso prolongar muito, vou Ok. deixar o tempo para os outros. Ok. Com tanto dinheiro que oferecemos para o mês, hoje não temos meio para construir uma esquadra, a população que tem que contribuir. Ok. Isso é uma vergonha. Ok, muito obrigado pela sua participação. E vamos novamente atender um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem tem o prazer de falar? Fala com o Adão de São Antônio, a partir do quilômetro 3. Ok, senhor Adão Feliciano, nós estamos aqui a falar sobre a angariação de fundos versus a construção de esquadra no Kikolo. Que opinião tem sobre o tema? É uma pena. Porque isso é trabalho do Estado, né? Bom, dinheiros aparecem de Angola para outros pontos do mundo. Mas só para construir uma esquadra para o bem-estar da população, esse governo fica difícil. Ok. E diante dessa atitude da comunidade do distrito do Kikolo, e atendendo que o problema da segurança pública não é só daquela zona, acaba sendo um pouco geral por toda a Luanda e outras províncias, será que essa atitude que os munícipes do Kikolo tiveram pode ser imitada por outros munícipes de outras localidades? Sim, porque nós carecemos de várias estruturas como essas, né? A nível nacional, não é só aqui em Luanda. Eu ainda, hoje, na quinta-feira, apareceu aqui um vizinho que está aqui a me ameaçar de morte. Fui dar uma participação lá na esquadra aqui no Baile, a Muxeque. Nessa nossa esquadra aqui, nós montamos esquadras móveis. Me disseram que não tem impressora para poder imprimir o documento para ir dar a apresentação aí no infrator. Ok, muito bem. Me mandaram voltar lá hoje, eu também fui para lá, também nada, estava mandando procurar o senhor para poder me trazer aí. Ok, muito bem. Agradecemos pela sua participação. A senhora já imaginou até ponto dele chegou. A meta de morte, isso não é questão para ser analisado. Sim, mas precisamos insistir. Aqui o nosso conselho é que insista, exija que a polícia tome conta da situação, porque é responsabilidade dele. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente não podemos continuar porque precisamos atender outros ouvintes. Tá bom, obrigado. Ok. E temos mais um ouvinte em linha. Alô, boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de falar? Sim, eu sou o Gonçalo. Fala-nos de onde? Fala a partir de Cacoabo. Ok, não do Kikolo, propriamente. Sim, sim. Fala a partir do Kikolo? Fala a partir do município de Cacoabo. Sim. Distrito de Kikolo, sim. Sim, sim, ok. Ok, obrigada pela participação como morador do Kikolo. A ideia é muito boa, com certeza. E esses dois senhores, que Deus lhes abençoe por terem pensado muito bem, porque é que eu estou a acompanhar o programa, e Deus mesmo lhes protege. Ok, então como morador do Kikolo, veja que é uma responsabilidade para ser partilhada. A questão de contribuir com valores financeiros para a construção da esquadra. Devemos contribuir, tudo bem, mas a polícia que nós temos lá, acho que irão de abandonar aquilo vai estar pronto. Põe na moral, mas aquela polícia vai estar preocupada com o motoqueiro, etc. Vocês são os pilotos. Ok, muito obrigada. Esses dois senhores e a jornalista também. Ok, obrigado pela sua participação e continua até o final do programa. E vamos atender o último ouvinte. Esperamos que seja um ouvinte do Kikolo. Caro ouvinte, ligue para nós usando o 922. E temos mais um ouvinte em linha. Antes vemos que acabo de citar o nome. Não vamos deixar para trás. Alô, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de falar? Daniel João. Ok, senhor Daniel João, fala-nos a partir do Kikolo. A partir do final da caixa.
Ok. Que opinião tem ou que pergunta tem a fazer aos nossos convidados em relação ao tema de hoje? Eu tenho uma pergunta a fazer Ok. sobre o espaço. Esse espaço foi doado por um cidadão permanente ou como uma renda? Não, já é um espaço doado. O cidadão doou de livre vontade o seu espaço para a construção da esquadra. Então não haverá renda. Mas para mais esclarecimentos, depois o município do Quicolo, que está aqui, que está por frente desta campanha, irá dar mais subsídios. E pode ser que talvez só atuou para um tempo, depois recupera. Ok. Isso é o que eu queria saber. Ok, muito bom e continue em nossa sintonia. Ok. Foi então a conversa com os nossos ouvintes. Infelizmente já não podemos atender mais ouvintes. Vamos passar para os estúdios porque há questões aqui que precisam ser reforçadas. Lembrar, caro ouvinte, que a Associação Mudar Viana também vai lançar nas suas redes sociais a campanha de angariação de fundos para a construção da esquadra no Quicolo. Você que acompanha as redes sociais da Associação Mudar Viana, esteja atento para poder fazer a sua doação, seja financeira ou até mesmo com materiais. João, há aqui a necessidade de deixarmos no ar contactos e IBAN. Mas antes disso, vamos aqui às últimas questões. Já vimos que os cidadãos poderão participar doando valores financeiros, também materiais, não é? E no processo de construção, reabilitação, não precisarão, pode ser que na localidade, ou seja, existe pedreiros, serralheiros, eletricistas que queiram doar-se. Também será possível ajudar desta forma? Prontos. Antes vamos responder à questão do espaço, da doação do espaço. Exatamente, do ouvinte que passou. A doação do espaço foi exatamente doada de forma de graça, não haverá processo de cobrança de renda ou alguma coisinha. Isso é para o bem também do bem patrimônio que lá se encontra. Isso foi por unânime do proprietário do espaço. Ok, muito bem. Agora aqui as formas de que os cidadãos poderão participar desta. Será que só poderão participar da campanha? Estamos a falar da campanha de angariação. Já vimos que os cidadãos podem participar contribuindo financeiramente. A questão também doação de material. A quem tem uma chapa, tem os cabos elétricos em casa, pode doar também. Certo. Ok. E já no processo de reestruturação do espaço, também é possível que existam, ou seja, existem pedreiros, pintores, também podem participar desta forma? Exatamente, até porque mesmo após a reunião do 29 de novembro passado, já alguns eventos que são em tema de pedreira, pintura, eletricidade, serralheiros doaram-se para então fazerem o trabalho de forma de graça, voluntária, em nome da comunidade. Ok. Muito bem. Gilson Salus, mais uma vez aqui chamar a sua contribuição para apelar aqui nas formas de participação dos cidadãos. Bom, na verdade nós já estamos com um certo atraso no que a concretização desse programa diz respeito, porque esperávamos de facto que os moradores do distrito do Quicolo participassem massivamente, mas infelizmente, como sabe, estamos num contexto de queda brusca do poder de compra dos cidadãos, as famílias para sobreviverem precisam fazer esforços triplos e isso infelizmente tem impossibilitado que se conseguisse de forma rápida os valores para tornar possível, tornar uma realidade o posto policial ou, se quisermos, a esquadra neste distrito. Daí é que entendemos
conceber de forma conjunta, claro, quer os moradores do distrito, quer a Associação Mudarviana enquanto mentora do projeto, bem como também a nossa presença, efetivamente, enquanto consultores, ou se quisermos, por isso simplesmente, enquanto formadores, levar a cabo uma campanha de angariação de fundos, no sentido de apelar não só aos munícipes de Cacoapo de forma particular, mas, claro, a toda a comunidade angolana de forma geral e, quiçá, a quem esteja na diáspora, no sentido de contribuir para, claro, tornar possível a efetivação deste posto policial, porque, como todos sabemos, não é possível desenvolvermos um conjunto de tarefas no dia a dia sem que estejamos em segurança. E na ausência do Estado, há aqui, claro, uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, é a de que não vale a pena ficarmos constantemente a questionarmos o que é que o Estado pode fazer por nós. Devemos também, no âmbito da consciência cívica e de participação política, questionarmos o que é que cada um de nós pode fazer pelo Estado. E é claro que a ausência do Estado está a levar-nos à mobilização e, efetivamente, a essa campanha de comparticipação no erguer da esquadra do posto policial no Ricolo. Esperamos, claro, que todos participem. Aqui, efetivamente, não se está a estipular o valor a que cada um deverá fazer chegar às coordenadas bancárias ou às várias individualidades que fazem parte da comunidade, mas, claro, aquilo que puder, aquilo que, claro, enquadra-se na sua capacidade financeira ou outra, faça o gesto. Claro, é preciso participar da vida dos outros, é preciso construirmos também o sentimento de altruísmo, e isso é fundamental, é imperioso, porque de facto o que no final vai valer sobre a nossa passagem no mundo é efetivamente um legado bom que tivermos deixado no mundo, e não podemos sair do mundo feito ratos. Precisamos claramente participar do empreender, do desenvolver, do erguer dos nossos municípios, das nossas comunidades e de forma geral do nosso país. Portanto, são todos chamados a participar efetivamente, e este programa de engajamento cívico, de mobilização e capacitação dos cidadãos, portanto, do nosso país nas suas várias latitudes não fica por aqui. Queremos efetivamente levar os cidadãos angolanos a compreenderem que mais do que nunca hoje é urgente cultivar-se a cultura de participação, hoje é urgente vergar-se efetivamente, participar, contribuir, mais do que isso, exigir direitos e também colocar-se na condição de um bom contribuinte, de um bom cidadão que efetivamente cumpre com os seus deveres, as suas obrigações para com o empreender do Estado, para com o desenvolver do nosso país. Portanto, a campanha está lançada, as coordenadas bancárias certamente vão ser aqui publicadas, e mais do que isso, efetivamente, quem tiver uma chapa, um balde de tinta, como é que se chama isso, para pintar um pincel, portanto, a sua própria força física, no sentido de contribuir para carregar ou também para ajudar na construção, no reboque. Se tivermos aqui técnicos de pedreira e não só, venham, doem-se, portanto, entreguem-se a essa causa, porque ela vai ter efeitos positivos não só para a comunidade do Quicolo, mas, claro, para todas as zonas adjacentes no distrito do Quicolo, que vão sentir, claro, nos próximos tempos maior segurança. É óbvio que é responsabilidade do Estado, mas não vamos esperar que o Estado faça quando, de facto, o sufoco bate constantemente à porta dos cidadãos, das famílias. Portanto, é aqui uma causa nobre que os cidadãos, portanto, do Quicolo e outros estão a oferecer-se, portanto, a tornar possível uma realidade para aquela circunscrição geográfica do país. Ok, muito bem, obrigada, Gilson. E agora gostaria de tocar aqui num pormenor, embora o cidadão, o ouvinte que manifestou essa inquietação não foi diretamente, mas ele falou aqui na necessidade de fiscalização. Uma vez que será construída a esquadra, depois os cidadãos terão a responsabilidade de fiscalizar se realmente os polícias que foram colocados lá
estarão a fazer o trabalho pelo qual foram direcionados. É claro que... Então, de forma em 30 segundos, gostaria de falar essa questão da fiscalização. É claro que cada um de nós é um fiscal de qualquer agente público, todos nós. Há quem seja fiscal do Gilson enquanto agente público, enquanto professor. Efetivamente que é preciso apelar que cada um que tenha recebido a missão nobre de servir o Estado onde quer que seja, portanto, compreenda que a transparência é necessária, é fundamental, é imperiosa. E qualquer cidadão na sua condição deve efetivamente fiscalizar, apelar para o cumprimento nobre e com brio, com zelo, portanto, das funções do agente público. Ok, muito obrigada. Agora aqui já para terminar, vamos encerrar com o João enquanto munícipe ou de Cacoaco, concretamente do distrito do Quicolo, para deixar, é o momento de deixarmos aqui, antes de apelar, deixar o IBAN, o contacto. Pode ser que há pessoas que ligarão para si, para melhor estarem por dentro, para melhor participarem desta campanha. Então, esse é o momento para deixar o IBAN e também o contacto telefônico. Muito obrigado. Lá vão os contactos, o número do IBAN, 0040 0000 0200 38 52 10 10 9. Ok, pode repetir, por favor. 0040 0000 0200 38 52 10 10 9. Está passado em nome de quem? Em nome de João Paulo Bumba. Ok. Agora os contactos telefônicos. Lá vão. Temos o 931 26 67, por último 15. Pode repetir, por favor. 931 26 67 15. Agora o apelo para a comunidade de Quicolo e o público em geral. Prontos, para nós, gostaríamos de apelar em particular os moradores do Três Bandeiros que não tenham receio, vamos com força, cada um faça a sua parte naquilo que pode e para termos aquilo que nós projetamos, que nós pensamos, para que seja uma realidade o nosso posto policial. Nós estamos aqui para então sempre dar aquela força, estamos sempre na porta, na casa de moradores, para então as pessoas fazerem aquilo que é os seus deveres, uma pá, areia, blocos, assim sucessivamente. Ok, muito obrigada. Caro ouvinte, estamos a pôr um ponto final à 73ª edição do seu programa Cidadania em Ação, referente ao dia 7 de fevereiro de 2026. Vale lembrar que, para quem acompanha as páginas da Associação Mudar Viana, brevemente também publicaremos esta campanha de angariação de fundos para melhor contribuírem. Hoje estivemos a falar sobre a construção de esquadra versus angariação de fundos no Quicolo e tivemos como convidados João Paulo Bumba, munícipe de Cacoaco, praticamente morador do distrito do Quicolo, e Gilson Saluce como formador do projeto Promovendo o Engajamento Cívico para os Jovens. Bye bye e até ao próximo programa.